Fala minha família, eu sou Fabrício Dutra, professor de língua portuguesa e neste vídeo eu vou te ensinar de maneira prática, rápida e objetiva todos os tipos de sujeitos, mas para isso eu te peço, assista ao vídeo inteiro e no final não deixe de dar aquele feedback aqui embaixo para a gente interagir, qualquer dúvida pode mandar que a gente responde prontamente. Se inscreve no canal, deixe seu like e encaminhe este vídeo, vamos espalhar conhecimento e bom, vamos começar a aula, garota, na tela. Olha que coisa linda aqui, família. Vamos lá. Antes de qualquer coisa, vamos pensar assim a partir de hoje. O sujeito pode ser determinado, ele pode ser indeterminado e a oração ela pode simplesmente não ter a figura do sujeito. Então são três situações. Um sujeito determinado, expresso, o sujeito indeterminado, que é quando você não sabe quem é, e a oração sem sujeito. Determinado ele pode ser simples, ele pode ser elíptico, vamos explicar isso tudo, calma. Ele pode ser composto e ele pode ser oracional. O indeterminado é indeterminado mesmo. Então, nessas quatro situações aqui ao meu lado, a gente sabe quem é o sujeito. Vamos ver? Simples. Um núcleo só. Esses livros são excelentes. O que é excelente? Esses livros, família, o núcleo do sujeito é a palavra livros, então nós temos um sujeito simples, assim como a frase nós percebemos o seu medo. O sujeito do percebemos, claramente a palavra nós, um núcleo só, sujeito simples, matou. O elíptico tem mais nomes, ele pode também ser chamado de oculto, de desinencial. É quando o núcleo dele está implícito, tu sabe quem é, mas ele não está expresso. Olha o exemplo aqui, compramos esses livros. Graças à conjugação do verbo, graças à desinência do verbo, que é esse mos no final do verbo, tu sabe que o sujeito só pode ser a palavra nós. Ninguém vai dizer eu compramos, tu compramos, o correto é nós compramos. Então, graças à desinência do verbo, você conhece a figura do sujeito, por isso que ele é chamado de desinencial. Olha essa frase aqui, os alunos gabaritaram essa prova. Não é a primeira vez que conseguem esse feito. Nessa frase aqui, o conseguem, na segunda ocorrência, na segunda oração, o conseguem tem um sujeito elíptico, né? Implícito, oculto, que é a palavra alunos. Eu não precisei repetir a palavra alunos, ela ficou subentendida. E eu também tenho um sujeito oculto, elíptico, né? Com verbos no imperativo. Olha lá, ó. Jogue o lixo no lixo. Jogue você o lixo no lixo. É uma ordem da primeira pessoa para a segunda. Não só ordem, né? Ordem, pedido, súplica, tudo isso é imperativo. Beleza? Então, mais um caso de sujeito, matamos esses dois. Mais um caso de sujeito determinado, que é quando você sabe quem é o sujeito. Sujeito composto. Mais de um núcleo. O professor e o aluno concordaram com essa visão. Quem concordou? O professor e o aluno. Dois núcleos ou mais, o sujeito é chamado carinhosamente de composto. Esses livros e esses filmes mudaram a minha vida. Quem mudou a minha vida? Esses livros e esses filmes. Então, nós temos nesse caso aqui o sujeito composto com mais de um núcleo. Aqui, ó, terceiro sujeito. O último caso em que nós sabemos quem é o sujeito é esse aqui, ó, oracional. O sujeito oracional é quando o sujeito é formado por uma oração. Quer ver um exemplo? Olha só. Se eu falo para você, cigarro faz mal, eu tenho claramente um sujeito simples, né? Com o núcleo sendo a palavra cigarro. O que faz mal? Cigarro. Se eu coloco fumar cigarro, a coisa muda de figura. Porque agora o que faz mal não é o cigarro, é fumar o cigarro. A oração toda fumar cigarro exerce a função de sujeito. Então esse cara é chamado de sujeito oracional. Olha o exemplo aqui. É importante que todos compareçam. O que é importante? Que todos compareçam. Então, a oração que todos compareçam, ela toda exerce a função de sujeito do é importante. Então, todos os sujeitos determinados nós vimos. Agora, quando que o sujeito é indeterminado? É quando você não sabe ou você não quer dizer quem é o sujeito. Por exemplo, tô no shopping com a minha mochila lá bonitinho, parei para lanchar, botei a mochila na mesa, fui lá buscar meu lanche, voltei, não tá mais, o que eu vou falar? Ia lá. Qual foi? Roubaram a minha mochila. Quando eu coloco roubaram na terceira do plural e eu não sei quem roubou, eu estou indeterminando o sujeito. Olha aqui. Quebraram a vidraça do prédio. Eu não sei quem quebrou.
o verbo está na terceira pessoa do plural e eu não tenho referente. Nesse caso aqui eu tenho, ó. É a primeira vez que conseguem esse feito. Quem consegue? Os alunos. Mas no exemplo, na tela lá, só o verbo quebraram, eu não sei quem quebrou. Então, terceira do plural, sem referente, sujeito indeterminado. Beleza? Fica na tela. Acreditou-se, aqui, em suas palavras, só na tela. Eu não sei quem acreditou, né? Aí eu tenho a partícula ser. A partícula ser, quando aparece conectada com um verbo que não tem a figura do agente, ela pode ser passivadora e ela pode ser de indeterminação do sujeito. Ela vai ser de indeterminação do sujeito quando o verbo não for transitivo direto. Olha para a tela e me fala. Acreditou-se em alguma coisa. Todo mundo vê que o verbo está pedindo a preposição? Então ele é transitivo indireto e a partícula ser vai ser uma partícula de indeterminação. Se o verbo fosse direto, a partícula ser seria apassivadora. E aí o sujeito na apassivadora está na frase. Mas isso é assunto para uma outra aula. Aqui embaixo, comprar a casa é essencial. O que é essencial? Comprar a casa. Claramente, tudo isso, comprar a casa, é o sujeito do é essencial. Mas quem que é o sujeito do comprar? Eu não sei. Então nós temos um verbo que está no infinitivo sem qualquer referência textual. O comprar tem sujeito indeterminado. Qualquer um vai comprar. Para qualquer um comprar a casa é essencial. Então o comprar é um caso de sujeito indeterminado, né? Com esse infinitivo aqui sem referência textual. No último caso, nós vamos ter uma oração sem sujeito. Olha que bonito. Vou fazer um resumo aqui mental para você, para facilitar. Determinado, simples composto, elíptico, oracional. Indeterminado é quando você não sabe quem é o sujeito. E oração sem sujeito vai acontecer, família, com os verbos impessoais no português. Verbos impessoais, cara, isso não cai em prova não, isso chove em prova. Primeiro verbo impessoal da lista é o haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer. Sempre que o haver é empregado em um desses sentidos, ele não tem sujeito. Aqui, havia novos alunos. É o haver no sentido de existir, oração sem sujeito, beleza? Oração sem sujeito. Houve terríveis acidentes. É o haver no sentido de acontecer, oração sem sujeito. Inclusive, eles precisam ficar no singular justamente porque não tem sujeito. Tu não pode botar houveram. Não tem sujeito, não tem plural. Aqui eu tenho faz meses que eu não te vejo. O haver e o fazer, os dois, indicando tempo. O haver e o fazer indicando tempo também serão orações sem sujeito. E também no singular, né? Tu não pode falar fazem anos, é faz anos. E o último caso é o verbo que indica fenômeno da natureza, no sentido real. Choveu ontem. Choveu é o verbo chover no sentido real. Diferente da frase choveu dúvida. Na frase choveu dúvida, você sabe quem é o sujeito, dúvida, porque não estou falando de chuva, irmão. Agora, quando é chover, ventar, nevar, os verbos que indicam fenômenos, oração sem sujeito também. Então, são esses os casos, né, os tipos de sujeitos no português. Agradeço muito por você ter ficado até o final. Me diz aqui embaixo se foi claro, se você entendeu, qual a sua dúvida, que a gente troca ideia. Muito obrigado a todos. Deixe seu like se você não deixou ainda. Se inscreve no canal que aqui tem muito conteúdo gratuito para vocês. Beijo, fui!